Então, pessoal, o que a gente vai introduzir agora é a questão da temperatura de cor correlacionada e o índice de reprodução de cores. Tá? Antes da gente ver essas definições, né, eu tinha que introduzir esses modelos de cores, né, porque uma coisa está relacionada com a outra. Né? A gente vai usar essa teoria que a gente viu no começo para poder entender como que a gente classifica uma fonte por sua temperatura de cor e como que a gente calcula o índice de reprodução de cores, né, das fontes, tá bom? Então, vou voltar aqui a compartilhar e mais uma vez, né, pessoal, se tiver qualquer dúvida aí, perguntem, tá? Aqui estamos. Beleza. Então, pessoal, vamos dizer, a primeira definição que a gente vai ver é de temperatura de cor correlacionada, tá? Então, se a gente pegar a definição de temperatura de cor de uma fonte, né, ela seria a temperatura que um corpo negro irradia conforme ele é aquecido. Tá? A gente vai ver mais adiante aí o que é o tal do corpo negro. Tá? Então, como a temperatura de cor ela está relacionada com a temperatura do corpo negro, então a medida da grandeza, né, da temperatura de cor, ela é em Kelvin, tá? É a mesma unidade aí para medir temperatura, né? E ela vai representar a aparência da cor da luz emitida, tá? Quando a gente fala de temperatura de cor, pessoal, a gente está falando agora em luz branca, tá? A gente não está falando sobre, vamos dizer, uma cor específica, né, naquele diagrama de cores lá, mas é a diferença da temperatura de cor da luz branca, tá? Para a gente entender melhor o conceito da temperatura de cor, ele é um pouco ambíguo para nós, né? Porque a gente geralmente a gente fala em luz branca, em luz quente e luz fria, não é? A gente faz uma relação de uma luz quente, uma luz mais avermelhada, amarelada, e a luz fria é uma luz mais azulada, né? Só que o conceito de temperatura de cor, quanto maior a temperatura, mais azulada é a luz, né? Então fica uma coisa um pouco ambígua, né? Mas o melhor jeito da gente entender, né, é imaginar uma barra de metal sendo aquecida, né? A partir do momento que ela fica incandescente, né, que a gente consegue enxergar a cor nessa barra, ela vai começar avermelhada, né? E depois do vermelho, se a gente aquecer mais, ela fica com um aspecto amarelado, né? E ela vai acabar derretendo, né? Porque a gente não tem metal nesse planeta, pelo menos, né? Que suporte uma temperatura maior sem derreter, né? Mas se o ponto de fusão desse metal fosse maior, a cor ela passaria pelo verde, azul, chegaria até o violeta, né? Podendo emitir até ultravioleta, tá? Mas a gente então faz essa referência, né? Que quanto maior a temperatura que atinge essa barra de metal, mais azulada vai ficando a luz, né? Por isso que a temperatura de cor é mais alta lá pro lado do azul, tá? Então, o que seria o corpo negro, pessoal? O corpo negro ele é um objeto hipotético que ele absorve toda a radiação que incide nele, tá? Então nenhuma luz vai atravessar e nem vai ser refletida por ele, tá? Então essa energia que ela é absorvida pelo corpo negro, ela vai ser irradiada, tá? Por esse objeto hipotético em função da temperatura dele, tá? Da temperatura que, ou seja, quanto mais energia ele tiver absorvido, né, maior vai ser a temperatura que ele vai irradiar, né? A,
a definição da radiação do corpo negro, ela foi feita por Max Planck, né? E ele definiu aqui uma equação que vai nos dar a radiação do corpo negro, é esse I de lambda, tá, pessoal? Em função da temperatura, tá? Da seguinte forma, a gente tem essa equação aí, né? Onde o H da equação ele representa a constante de Planck, né? O C é a velocidade da luz no vácuo e o K é a constante de Boltzmann, né? Então a gente tem essas três constantes aí, né? E o que vai modificar é a temperatura, por exemplo, ali naquele T, né? Na equação a gente pode representar essa irradiação para 1000 Kelvin, 2000 Kelvin, 3000 Kelvin, né? E daí a gente vai colocando valores ali do comprimento de onda, do lambda, né? E vai traçando essa radiação, tá, pessoal? Então vocês podem ver ali nesse gráfico que eu coloquei para vocês, né? Que muda bastante a característica da radiação do corpo negro, né? Em função da temperatura dele, né? Então, vocês podem ver que ele vai irradiar mais no infravermelho, né? Mais calor ou mais dentro do espectro visível em função da temperatura desse corpo negro. Tá? Então, a gente faz essa relação, né, da temperatura de cor com a temperatura do corpo negro. Tá? Ou seja, se ele irradiar como pega ali aquele T igual 4000 Kelvin ali, né? Se a gente tiver aquela radiação de uma fonte de luz, ela vai ter uma temperatura de 4000 Kelvin, tá? A única fonte de luz que a gente tem que ela emula perfeitamente o corpo negro, tá? É a lâmpada incandescente, né? Porque a lâmpada incandescente, a gente vai pegar aquela primeira curva ali, o T igual 3000 Kelvin, tá? Porque é a temperatura ali aproximada que chega o tungstênio, tá? Então, por isso que a gente não consegue ter outros espectros da luz na lâmpada incandescente, né? Porque a gente não tem um metal que suporte uma temperatura acima dessa daí sem derreter, tá certo? Então, pessoal, a gente vai considerar que uma luz é branca, tá? que a gente tem a luz branca, para radiações onde a temperatura é maior do que 2500 Kelvin. Tá? Abaixo disso, a gente não considera a luz branca. Tá? E então a gente, vocês podem ver, né, que nesses diagramas que está sendo apresentado para vocês aí, que seria ali no 1931 e no 1976, né, como que se comporta o corpo negro dentro desse diagrama de cores. Tá? Vocês podem ver ali, né, que tem uma linha que ela representa o corpo negro. Tá? E isso aí seria aquela, se a gente pegar aquela radiação, né, essa radiação que a gente viu aqui, né, do corpo negro, vai substituindo ali diferentes valores de temperatura, né, isso aí vai dar uma radiação diferente dentro do espectro visível, tá? E daí a gente vai descobrir as coordenadas cromáticas dessa radiação dentro do espectro visível, e essas coordenadas cromáticas vão ser plotadas aqui dentro desses gráficos, né? Que vão nos dar essa curva aí, né? Aqui dentro do diagrama XYZ e do LUV, tá? Vocês podem ver também ali, né, tem uma classificação ali entre luz quente, luz neutra e luz fria, né. Tem algumas diferenças entre fabricantes aí, né, mas a gente pode falar em luz quente, né, em temperaturas de cor ali até 3500 Kelvin, mais ou menos. O neutro estaria ali de 4000 Kelvin a 5000 Kelvin, e fria acima de 5000 Kelvin. Mas isso aí varia de fabricante para fabricante, né? Eu não sei, Igor, tu que tem mais contato com
com LEDs comerciais aí, se tem alguma diferença nessa classificação. É, bem isso mesmo que a gente encontra nos principais, né? Eu vi que tem alguns que tem alguma diferença, assim, mas é pouca coisa, assim, acho que é uma coisa mais psicológica do que técnica, assim, luz quente, fria Principalmente no neutro, né? Tem 3500 é neutro, e tem uns que 3500 não é neutro, é pago por quente, mas é bem parecido mesmo entre os fabricantes. Beleza, obrigado. Vocês podem ver aqui, pessoal, o que a temperatura de cor, né, ela influencia num ambiente, né? A gente tem, como eu tinha comentado, né, os projetos arquitetônicos bastante relacionados a essa temperatura de cor, sendo que uma temperatura de cor mais baixa, né, seria para ambientes mais aconchegantes, assim, né? Se a gente vai iluminar, por exemplo, uma sala de estar, um dormitório, né, a gente vai colocar uma temperatura de cor mais baixa, né. Por outro lado, a temperatura de cor mais alta, né, a cor mais fria, ela é mais para um ambiente de trabalho, assim, né. Fisiologicamente, ela nos deixa mais agitado, né, mais acelerado, a luz branca ou fria, né. Eu encomendei agora um lote de lâmpada 10.000 Kelvin para botar nas salas do GEDRE aí, onde vocês vão trabalhar, para ver se acelera vocês um pouco, né? E por outro lado, o branco quente, né? Ele acaba nos relaxando, né? A gente fica mais tranquilo e tudo mais, né? Então isso aí, eu até comentei, eu acho na última aula, né? Por exemplo, cadeias de fast food, né? Se vocês entrarem num McDonald's, num KFC, lugares que o pessoal quer que entre, come e saia rápido, né? A iluminação ela é bem uma temperatura de cor bem alta, né? Bem fria, assim. Por outro lado, em um restaurante assim que eles querem que vocês vão peçam uma garrafa de vinho e continuem ali, né? Que eles vão ganhar mais pelo que tu consumir, não pela rotatividade dos clientes, né? Então ele vai ser um ambiente mais aconchegante, assim, uma luz mais baixa, né? E também com uma temperatura de cor mais baixa. Tá? Então isso aí as grandes influências assim que tem a temperatura de cor em questões fisiológicas, né? Em como que a gente vai se comportar. Então, pessoal, a gente tem uma definição aqui que é temperatura de cor correlacionada. Tá? Por quê? Porque assim, ó, se eu pegar a coordenada cromática da minha fonte, tá? A coordenada cromática ali pode ser o XY ou o linha V linha, né? Depende de qual diagrama que eu estiver utilizando, né? E se a minha fonte coincide exatamente com a curva do corpo negro, né? Vocês podem ver ali que o corpo negro ele já define a temperatura de cor. Então, se eu tiver uma lâmpada que estiver exatamente ali em cima daquela curva, eu já sei qual é a temperatura de cor da minha lâmpada, né? Vai ser a mesma temperatura do corpo negro naquele ponto, certo? Mas muitas vezes, pessoal, a coordenada cromática da minha fonte, ela não vai coincidir exatamente em cima da curva do corpo negro, tá? Então, vamos dizer, nesse ponto, eu tenho uma outra definição que é chamada de temperatura de cor correlacionada, tá? Ou vocês vão achar CCT, né, que vem de Correlated Color Temperature, que ela é definida, então, pela CI da seguinte forma. Então, a CCT ela é a temperatura do corpo negro, cujas coordenadas cromáticas possuem a menor distância da fonte analisada no diagrama CIELUV, né, que é o de 1976. Tá? Então, vocês podem ver que a definição de corpo negro, a definição de temperatura de cor correlacionada, está relacionada lá com aquele diagrama que eu mostrei para vocês ali na primeira parte da aula, né?
E a gente tem que trabalhar aqui com o de 1976 mesmo, né? Porque no caso de trabalhar com o XYZ, essas linhas que está aparecendo nessa figura de baixo aqui, né, que elas são paralelas uma à outra, elas acabam não tendo esse comportamento. Então fica mais difícil de determinar matematicamente qual a temperatura de cor da minha fonte. Tá bom? Então vai ser mais ou menos, a gente vai ter que traçar um ponto, uma linha que saia a 90 graus, né, com relação à linha do corpo negro, tá? E daí onde a minha fonte tiver, né, em qual das linhas ela tiver, qual das linhas passar por ela vai ser a temperatura de cor da minha fonte. Tá? Só que a gente tem aqui uma questão, né, que à medida que a minha fonte se afasta da coordenada cromática, da linha do corpo negro, né, a luz ela deixa de ser considerada uma luz branca, né, e o conceito de temperatura de cor correlacionado ela não pode mais ser utilizado, né. Então a própria SI define como aceitável um desvio de coordenadas, o DUV, esse aqui, né, o que eu tinha comentado com vocês, né, que ele faz uma diferenciação ali nas coordenadas cromáticas, né, do linha e do V', né. Tem aquele 4 nonos ali, né, justamente porque é ao quadrado, e 3 meios ao quadrado é 9 quartos, né, então por isso que ele é 4 nonos, porque esse DUV ele é definido no diagrama 1964, né, mas a gente sabe ali que a diferença está só no V' para o V e é de 1,5, né, então por isso que aparece aquele 4 nonos. Então, aqui é aquilo que eu tinha falado para vocês, né? Esses diagramas, esses modelos, eles nos permitem obter matematicamente, né, essas diferenças de cores e permite classificar aqui, por exemplo, o que é uma luz branca e o que não é mais, né? Então, um DUV ali inferior a 0,005, eu ainda tenho uma cor branca, né? Então vocês podem ver ali, né, umas linhas de DUV ali nessa figura de cima, né, que teria que estar bem próximo ali à linha vermelha, né, para ser considerado uma luz branca, tá? E a gente tem aqui também o DUV aqui num catálogo de LED, aqui vocês podem ver aqui as elipses de McAdam, né, e também a função do DUV ali, né, que seria um ponto em que a gente não notaria a diferença cromática de um LED para o outro, tá? Ou seja, a gente só pode aplicar o conceito de temperatura de cor correlacionada se a minha fonte não for muito diferente a coordenada cromática dela com relação ao corpo negro, tá bom? Então, aquilo ali é o que eu tinha para apresentar para vocês a respeito de temperatura de cor correlacionada, né? Não sei se tem alguma dúvida aqui, pessoal, com relação a esse conceito, para a gente poder passar para a questão do IRC. Bueno, vamos adiante então. Outro conceito, então, pessoal, que eu quero passar para vocês está relacionado a como que a minha fonte ela é capaz de reproduzir as cores de qualquer objeto que ela estiver iluminando, né? Então a gente tem uma definição da SI também, que é o índice de reprodução de cor, né, IRC, ou vocês vão encontrar muito como CRI, né, que é The Color Rendering Index, que ela vai representar a capacidade de uma fonte de luz de reproduzir fielmente as cores de um objeto, tá? Esse IRC ele é adimensional e o valor dele é representado numa escala
de 0 a 100, tá? Que escala ficou escada. Então, apesar de que aplicando, né, o método de cálculo, algumas fontes de luz elas podem ter IRC negativo, tá? Ou seja, ela é tão ruim que o índice de reprodução de cores é negativo. Mas a gente quantifica por 0 nesses casos, tá? Então, pessoal, o que eu vou fazer aqui, a gente vai estudar direitinho como que a CIE define o conceito de índice de reprodução de cores, tá? E é um conceito que foi introduzido há muito, muito tempo, né? E desde o momento que ele foi introduzido, ele é contestado, tá? Então, a gente vai ver que uma fonte, por ter um IRC de 100, por exemplo, não quer dizer que ela é tão melhor do que uma outra fonte com IRC de 90, de 80, tá? Mas é justamente pelo princípio de metodologia que se usa para definir o IRC, tá? E é isso que a gente vai trabalhar então nessa parte da aula. Então, a definição do valor do IRC, ela é feita através de um método comparativo, tá? Onde a gente vai usar um conjunto de cores de referência iluminados por um iluminante padrão, tá? Ou seja, o nosso iluminante padrão, em princípio, ele vai ser o corpo negro, tá? Com uma temperatura de cor semelhante. Tá? Ou seja, se eu estiver avaliando uma lâmpada que o CCT dela é 4.000 Kelvin, eu vou ter que pegar um corpo negro de 4.000 Kelvin e comparar os dois. Tá? Então, como é que é feito esse cálculo do IRC? A gente trabalha, apesar de que essa paleta de cores aqui, ela traz 14 cores, tá? Sim, ela traz 14 cores. O IRC ele é obtido das 8 primeiras cores, esses 8 primeiros padrões aí. O TCS do 01 até o 08. Tá? As outras cores elas são utilizadas para a gente obter o tal do IRC estendido, né? Que daí entram as outras 6 cores, mas isso aí não é muito utilizado pela indústria, nem por fabricantes, nem nada. Tá? Se trabalha geralmente com essas 8 cores aí. Então, pessoal, só voltando aqui, eu já vou dar uma adiantada de como que é feito, né, o cálculo do IRC. Nós temos o iluminante padrão. Né? O iluminante padrão é o corpo negro. A gente vai ver ali a questão do iluminante, ela é bem complicada também. Mas a gente tem o iluminante padrão e a gente tem a nossa fonte de luz. Tá? Estou lá desenvolvendo uma lâmpada, desenvolvi uma lâmpada e eu quero testar o índice de reprodução de cores dela. Então eu vou comparar uma e outra. Eu vou pegar cada uma dessas amostras de cores, tá, do TCS do 01 até o 08, e vou iluminar com a minha fonte e com o corpo negro, certo? E daí eu vou medir as coordenadas cromáticas que eu vou obter pelo iluminante padrão e pela minha fonte. Tá? E eu vou ter uma diferença de coordenada cromática usando cada uma das fontes de luz. Tá? E a gente vai ver que depois do somatório dessas diferenças, a gente vai fazer a média e ele vai me dar o índice de reprodução de cores. Tá? Mas eu vou mostrar mais adiante aí como que a gente faz esse cálculo. Tá? Primeiramente, a gente tem a dificuldade aqui para determinar o iluminante padrão que a gente vai utilizar. Tá? A CIE, ela determina o seguinte, que para temperatura de cor correlacionada inferior a 5.000 Kelvin, a gente deve utilizar o corpo negro como iluminante. Tá? E para um CCT superior a 5.000 Kelvin, a gente usa a luz do dia como iluminante em diferentes fases. Tá? Essas diferentes fases, vocês vão ver, é uma loucuragem lá. Tem a luz
nos polos, não sei aonde, a luz no Polo Norte, a luz em dia nublado, né? Não tem um padrão, eu não posso chegar vou lá numa loja, me vê o iluminante padrão aí de 6.500 Kelvin. Não, é a luz do dia que se usa, né? Então é uma coisa bem complicada mesmo. Então vocês podem ver aqui, né, alguns iluminantes, né? A gente tem o iluminante A ali, que é uma lâmpada de tungstênio, né? Ou seja, o iluminante padrão para temperaturas de cor ali de até 3.000 Kelvin são lâmpadas incandescentes, né? Aí eu não sei se vocês notam que nem é uma pequena puxada de brasa para o assado, não é? Porque a época que surgiu o IRC, ele surgiu por quê? Porque estavam surgindo novas lâmpadas no mercado, né? Estavam surgindo lâmpadas fluorescentes, principalmente as fluorescentes foram ali as que competiram primeiro com as incandescentes, né? E daí os Edison da vida lá, né, disseram, não, para aí, os caras estão vendendo lâmpada aí que consome menos, mas a luz dessas lâmpadas é uma porcaria, né? Tá, não, mas como é que estão dizendo isso? Não, a gente precisa de um padrão, né, para comparar e daí que surgiu o IRC. Só que o IRC de uma lâmpada incandescente é 100, né? É uma coisa meio complicada, né? Ou seja, qualquer lâmpada incandescente ela é perfeita em termos de reprodução de cores, né? Apesar de que, se vocês lembrarem aí das lâmpadas incandescentes, né? Elas distorciam a cor, assim, né? Ficava um ambiente bem amarelado, uma coisa meio complicada. Mas o nosso iluminante padrão, né? Para baixas temperaturas de cores aí é a lâmpada de tungstênio. A gente tem aqui também o iluminante C, que ele não é um padrão Si, mas isso aqui é muito utilizando filtros, né? Eles usam filtros de forma a utilizar uma incandescente, né? Ou então uma lâmpada de descarga e tira um pouco lá da parte do vermelho, né? Vocês lembram lá do corpo negro, né? Que à medida que aumenta a temperatura de cor, ele emite menos no vermelho e mais nas outras cores, né? Então, com filtros aí a gente consegue fazer vários iluminantes, né? Emulando várias fases do dia para diferentes temperaturas de cor, né? Vocês vão ver os iluminantes como esse D50, D55, D60, que está relacionado ao iluminante padrão de 5.000 Kelvin, 5.500 Kelvin, 6.000 Kelvin, tá? E assim por diante. Então, a primeira parte complicada aqui da gente entender é que a gente precisa ter o tal do iluminante padrão, né, para poder comparar as nossas amostras de cor, né. Vocês podem ver aqui da própria Si, né, essa figura 13 a 14 que aparece aqui em cima, né, como que é a irradiação do iluminante A, que é essa lâmpada de tungstênio, né. O 14, esse aqui seria a luz do dia a 6.500 Kelvin, como que ela se comporta, né? E nessa figura 15 aqui a gente vê mais algumas radiações dela, e a 16 é um dos iluminantes padrão que foram utilizados para as lâmpadas fluorescentes, né? A gente tem alguns iluminantes padrão aí da Si que é para avaliar lâmpadas fluorescentes também, tá? Então, como que se aplica esse método, né, para se obter o IRC da lâmpada? Primeiro passo, a gente precisa determinar as coordenadas cromáticas da nossa fonte, né, no diagrama CI-UVW, tá, o de 1964. Ou seja, aquele que eu falei que é obsoleto hoje em dia, mas ainda se usa para determinar o IRC de qualquer fonte de luz que a gente tem. Tá? Uma vez que a gente tem a coordenada cromática, a gente pode determinar a temperatura, o CCT, né, para selecionar o iluminante padrão mais próximo, a temperatura de cor mais próxima, né, do iluminante, para eu poder fazer o meu experimento. Tá? Tem esse passo 3 aqui, se eu tiver um
um desvio superior, né, da coordenada cromática com relação ao corpo negro maior que 0,0054, eu tenho que utilizar as tais das transformações de von Cries aqui para corrigir a coordenada cromática. Tá? Mas eu nem coloquei aqui porque não nos interessa agora. Tá? O quarto passo seria determinar as coordenadas da cor padrão, né, utilizando a fonte sob teste. Né? Ou seja, eu vou pegar cada uma daquelas amostras de cor lá, né, do 1 até o 8, e vou iluminar com a minha fonte e com o iluminante que eu vou estar comparando. Tá? Então eu vou pegar as coordenadas cromáticas de um e de outro. Tá? Uma vez que eu tenho as coordenadas cromáticas, né, o U, V e o W de cada uma dessas amostras, eu vou calcular no passo 5 aqui o desvio cromático de cada uma das amostras, que seria aplicar essa equação, né, o ΔU, né, seria a coordenada cromática da minha fonte menos do padrão. O ΔV é da minha fonte menos do padrão, né, e assim por diante. E fazer isso aí para cada uma das cores diferentes. Daí a gente tem os desvios de cor, né, o desvio de cada uma das amostras são os RI, que eu vou calcular ali no meu ponto 6, né, que vai ser 100 menos 4,6 vezes aquele delta EUVW, né, delta EI, que significa para cada uma das amostras. Tá? Então eu vou calcular 8 desvios aí, não é? E o meu RA é o IRC, tá? É o Índice de Reprodução de Cores, ele vai ser a média dos RI. Tá? Então eu faço 1/8 da soma dos 8 índices. Tá? Então, por exemplo, se eu não tiver nenhuma diferença de coordenada cromática da minha fonte para o iluminante padrão, o meu ΔE ali vai ser 0, né? Então o meu RI vai ser 100 menos 0. Então o meu RI é 100. Tá? Mas à medida que eu tenho diferença cromática da minha fonte, né, para o iluminante padrão, o meu RI vai diminuindo de 100. Tá? E a média, então, desses RI aí vai dar o IRC. Tá? Eu tenho aqui, então, um exemplo aqui, né, de como que é feito isso, né? A gente pega ali o iluminante padrão e a minha fonte, né? Da fonte eu descubro a temperatura de cor e vou escolher o iluminante padrão. Tá? Eu vou iluminar as minhas amostras ali, né? Obter as coordenadas x, y, z, transformo para UVW, né? E daí eu vou obter o ΔEI de cada uma delas, e com isso eu vou obter a coordenada cromática. Tá? Na figura do lado aí vocês podem ver mais ou menos as diferenças, né, para esse exemplo aí, a diferença de cor que eu vou ter, né, para a lâmpada de referência e a que eu estou testando, né, e isso aí refletiria ali numa diferença de coordenadas cromáticas, né, que vai acabar baixando o valor do meu IRC. Então, quando foi criado, né, o IRC, ele foi o melhor método para medir a fidelidade na reprodução de cores. Né? Isso aí foi lá nos anos 60. Mas a tecnologia das fontes de iluminação ela evoluiu muito, né, desde então. E há décadas o IRC ele tem sido muito criticado. A CIA ela já criou vários comitês técnicos para propor um método mais adequado, mas até agora não chegaram a nenhum consenso sobre qual método que poderia substituir esse método do IRC. Tá? Até essas referências que eu coloquei aqui para vocês são vários trabalhos que foram propostos para melhorar essa questão de como avaliar as fontes de luz, né, mas ainda não se chegou a nenhum consenso. Então, quais são as principais críticas com relação ao IRC? Primeiro,
primeiro ponto é a confusão com relação ao iluminante a ser utilizado. A CIA ela não é muito clara, né? Ela diz que para baixo de 5.000 Kelvin tu usa o corpo negro, né? Apesar de não existir um corpo negro perfeito, a gente tem que através de filtros conseguir a radiação, né? E acima de 5.000 Kelvin utilizar a luz do dia também é um conceito um pouco complicado. E também esses iluminantes, né, por serem fixos, eles prejudicam o aparecimento de novas fontes de luz, né? Ou seja, vou propor lá uma fonte revolucionária, né? E por melhor que ela seja, ela nunca vai ser tão boa quanto uma lâmpada incandescente, por exemplo, né? Outra questão é que as amostras originais das cores, aquela paleta de cores lá que eu mostrei para vocês, né, elas não existem mais. A gente tem apenas amostras metaméricas, né? Uma amostra metamérica quer dizer que ela tem a mesma coordenada cromática, né? A gente pode ter uma radiação diferente, né? Uma reflexão diferente dos comprimentos de onda de duas fontes diferentes, mas elas terem a mesma coordenada cromática, né? Então a gente não tem mais as originais, né, que foram feitas. Outra questão é essa transformação de von Cries aí que eu comentei com vocês, né? Ela não é uma boa escolha para grandes desvios cromáticos. Quando os desvios cromáticos são muito grandes, elas já não são tão precisas matematicamente. Outra questão é que o espaço de cores que ela usa, né, que é o UVW, ele não é visualmente uniforme e ele já está obsoleto, né, mas como eu comentei com vocês, o IRC foi proposto lá nos anos 60, que foi justamente quando saiu esse espaço de cores, né, e ela não foi adaptada para o diagrama de 76, né, nem nada, né, então apesar do espaço de cores já ser obsoleto, o IRC ainda usa ele, né. Outra questão é que o IRC, né, ele não representa com fidelidade a qualidade da fonte de luz, não é? Ou seja, ele representa com fidelidade a capacidade de reproduzir aquelas 8 cores específicas das amostras, né? Mas a gente não pode, se a gente pegar eu vou dar um exemplo aqui mais adiante para vocês com relação ao R9, né? Apesar de eu ter uma fonte com IRC de 100, se aquela amostra 9 lá, ela não tiver uma boa reprodutibilidade, a luz vai ser de baixa qualidade, tá? E também para algumas lâmpadas aí, aquele método ali de cálculo, né, fazendo aquele delta E para cada uma das amostras, ele pode chegar a ser negativo, tá? Então a gente tem alguns métodos aí que foram propostos para substituir o IRC, né? Por exemplo, esse R96A, que ele foi concebido por um comitê da própria CIA, né, em 1991. As principais diferenças aí foi que ele adotou um conjunto de 10 cores padrão, né? 6 novos padrões para corpos iluminantes, ou seja, mexeu nos iluminantes também, né? E o uso de uma nova adaptação cromática, essa CIECAT 94, ao invés daquela adaptação de von Cries, né? Mas ele é um método, foi proposto muito semelhante ao IRC. E ele não foi levado adiante e o comitê foi extinguido um tempo depois, né? Vocês podem ver aqui, não sei se vocês podem ver, deixa eu me tirar daqui, nessa figura aqui que a resposta do IRC e desse R96 é muito semelhante, né? Eles propuseram um método que era para ser muito diferente, mas o resultado saiu quase igual ao do IRC. Então eles acabaram deixando para trás esse método aqui, né? Um método que surgiu em 2015 agora, que ele veio pela IES, que é Illuminating Engineering Society,
ele é um padrão mais condizente com a realidade, tá? Que é o TM30 que se fala. Então esse método ele também é comparativo, mas são utilizadas 99 cores referências e elas vêm de objetos reais, como tecidos, vegetais, tons de pele, animais, entre outros, tá? Então vocês podem ver que ele é bem mais trabalhoso aqui, mas ele vem surgindo como um método alternativo aí que pode vir a substituir o IRC, tá? Tem um dos seminários, pessoal, que vai ser apresentado para vocês, que vai ser apresentado pelo Vicente Scopacasa. E o Vicente, ele é vamos dizer, referência nacional aí para todos os fabricantes de luminárias consultam ele se aposentou dentro da Philips Lumileds, né? Sendo representante comercial lá, e hoje em dia ele tem uma empresa de consultoria na parte de LEDs. E ele me comentou que um dos pontos que ele quer apresentar para vocês é exatamente a respeito do TM30. Tá? Então, esse método aqui vai ser melhor abordado pelo Vicente depois durante o seminário dele. Tá? Aqui a gente pode ver um pouco, né, esse método de cálculo aí. Vocês podem ver que ele acaba sendo parecido, né, onde vai ser feito também a calcular a diferença de cada uma daquelas amostras, mas tendo muito mais amostras, né, a gente tem vamos dizer, uma medida mais próxima da realidade, né. E outro ponto importante é que ele, matematicamente, não é possível obter um índice negativo, né, para a representação das cores, como acontece com o IRC. Tá? Então aqui tem as principais diferenças aí do TM30, né, e do IRC, né. O TM30 foi proposto em 2015, né, enquanto que o IRC surgiu em 65 e teve revisões em 74 e 95. O espaço de cores, né, que usa o IRC é o de 64, né, enquanto o TM30 usa um UCS aqui. O número de amostras, né, o IRC usa 8, enquanto que o TM30 usa 99. Deixa eu ver aqui o que mais que a gente tem. Tem a questão das amostras, né? O IRC usa essas amostras de Munsell aqui, que tem limitados pigmentos e já não existem as originais, né? E a TM30 usa uma variedade de objetos reais. Deixa eu ver. Tem uma questão aqui, essa Reference Transition, né? É Sharp no IRC, quer dizer que tu está usando o corpo negro até 5.000 Kelvin, a partir de 5.000 Kelvin tu usa a luz do dia, né? E o TM30 aqui ele tem uma transição mais branda, né? Entre 4.500 Kelvin e 5.500 Kelvin. Tá? Acho que o resto aqui não tem muito o que comentar. Um ponto que eu queria chamar bastante a atenção de vocês, pessoal, com relação ao IRC, e que é muito comum hoje em dia na indústria de iluminação, é com relação ao R9. Tá? O R9, se vocês pegarem aqui na paleta de cores, né, do IRC, vocês podem ver que é esse Strong Red, tá? Essa cor aqui. Então ele não é utilizado para se obter o IRC, né? Mas ele é uma das principais críticas com relação ao IRC, porque o IRC não leva em consideração o R9. Tá? Então, apesar dele não ser contabilizado no IRC, o R9 ele tem sido exigido em muitas aplicações. Tá? Inclusive, como é que eu vou dizer, até editais de iluminação pública vem cobrando um R9, um determinado valor de R9. Tá? Mas vamos ver aqui o que é o R9. Tá?
essa primeira figura aqui que aparece para vocês seria o gráfico da reflexão do R9, tá? Ou seja, ele começa a refletir ali comprimentos de onda a partir de 580 nanômetros, né? E lá perto de 680 nanômetros ele chega perto do pico dele, né? Ou seja, ele está bem para o lado do vermelho mesmo, né? Então ele é praticamente vermelho. E vocês podem ver nessa figura do lado aqui, a gente tem ali pontilhadinho o diagrama de reflexão, o diagrama de irradiação de um LED comum, tá? O LED comum, ele tem ali que, vocês podem ver a partir ali de 580 nanômetros, né? Ele começa a decair muito quanto ele irradia, né? Caindo até zero ali, perto de 730 nanômetros, né? Sendo que, ou seja, ele não vai reproduzir quase nada do R9, né? Vocês podem ver, por exemplo, para esse, e a gente tem aqui a comparação da irradiação do LED, né, com um iluminante padrão, né, da luz do dia, o D65, tá? Vocês podem ver ali que o D65 irradia bastante potência, né, nessa faixa aí, enquanto o LED irradia quase nada. Então esse LED aqui, apesar dele ter um índice de reprodução de cores de 80, né, que não é ruim para um LED, o R9 dele, ele vale menos 1,4. Né? Então ele tem um R9 negativo, esse LED aqui. Então a gente tem aqui uma série de questões com relação ao R9. Tá? Esse primeiro gráfico aqui, pessoal, que aparece para vocês, ele fala da variação da pigmentação da pele, né, para diferentes etnias, né, europeus, asiáticos, africanos, e vocês podem ver que para a gente reconhecer realmente a pigmentação da pele, a minha fonte de luz precisa emitir radiação naquele comprimento de onda ali, né, até 700 nanômetros, né, sendo que o LED é zero naquele ponto. Quer dizer que a gente vai enxergar, né, vamos dizer, uma cor de pele diferente da real. Né. Nessa segunda figura aqui, né, vocês podem ver a diferença da iluminação, né, de duas cestas de frutas aqui, né? Nos dois casos, o índice de reprodução de cores é bem alto das fontes, né? Mas um tem um R9 baixo, né? Tem um baixo valor de R9 e o outro R9 é alto. Vocês podem ver que ele ressalta muito mais as cores vermelhas, né? E aqui embaixo tem uma comparação, por exemplo, de um LED específico, né, para se obter um R9 alto, né, e um LED convencional. Né. Vocês podem ver que, apesar de que ele mantém mais ou menos um valor elevado de todas as amostras, né, do R1 até o R15 lá, vocês podem ver que o R9 dele é negativo. Então, a principal, o calcanhar de Aquiles, né, dos LEDs é exatamente o R9. Tá? Então, a gente vai ver, pessoal, agora mais adiante, na terceira parte da nossa aula, alguns exemplos de fontes de luz, tá? Com a gente aplicando esses conceitos agora. Tá? Vai ser mais ou menos um bate-papo aqui, eu vou trazer aí uma série de lâmpadas aí e vou mostrar para vocês as características com relação a coordenadas cromáticas, a elipses de McAdam, a temperatura de cor, índice de reprodução de cores, tá bom? Só vou parar aqui a gravação.